Salve, peregrinos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estrada para a Administração. Eu sou o Wagner e vou acompanhá-los nesta caminhada. Então vamos ao nosso conteúdo. História da administração. Difícil é definir até que ponto os homens da antiguidade, da Idade Média e até mesmo do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar. Pois, do ponto de vista histórico, a administração teve início há muito tempo. Segundo relatos históricos, iniciou-se há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, na Suméria, onde hoje é o atual sul do Iraque. Consideram-se os sumérios como sendo precursores do início da administração, pois esta civilização durou por pouco mais de 3.000 anos. Suas cidades eram extremamente organizadas do ponto de vista econômico e arquitetônico, e isso não seria possível se não houvesse um bom trabalho de gestão. Na sequência, os egípcios, de 2.000 anos antes de Cristo, também tiveram sua participação na evolução da administração, isso devido aos seus sistemas de administração pública sistemática e organizada. E na sequência, 1.500 anos depois, os chineses também tiveram sua participação graças a Confúcio, com a Constituição de Shao, com seus 8 regulamentos e as regras de administração pública. Alguns anos depois, aproximadamente no ano de 1300, já depois de Cristo, as civilizações otomanas também se destacaram com a sua forma de administração dos feudos. E nesse período da antiguidade podemos citar outras duas instituições que influenciaram fortemente o desenvolvimento da estrutura da administração. São elas a Igreja Católica Romana e as organizações militares. Ao longo dos séculos, a Igreja estruturou sua organização com uma hierarquia de autoridade, um Estado maior e a coordenação funcional para assegurar a integração dessa estrutura, sem falar na sua administração financeira, que também não deixava a desejar. Já a organização militar, devido à sua extrema organização, influenciou no aparecimento das teorias da administração, sem falar que, semelhante à Igreja, também teve influência na formação da hierarquia, tão antiga quanto a própria guerra. Chegamos então à Revolução Industrial. Eis o fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração. Ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor por James Watt, no ano de 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização, que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. A Revolução Industrial desenvolveu-se em duas fases distintas. A primeira fase, de 1780 a 1860, conhecida como a Revolução do Carvão, pois o tinha como principal fonte de energia e o ferro como principal matéria-prima. A segunda fase, de 1860 a 1914, conhecida como a Revolução da Eletricidade e derivados do petróleo, pois tinham eles como as novas fontes de energia e o aço como a nova matéria-prima. Ao fim deste período, o mundo já não era mais o mesmo. E a escola clássica da administração surgiu em resposta às principais consequências provocadas pela Revolução Industrial. O crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passou a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. É chegada a era clássica da administração. Por que clássica? Porque esses dois cidadãos que vamos falar agora na sequência foram os primeiros, os pioneiros a trabalhar a administração como ciência, desenvolvendo métodos de pesquisa, avaliações para se chegar a um melhor resultado. O surgimento da teoria da administração científica. Já no século XX, nos Estados Unidos, surge o engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Conhecido como precursor da teoria da administração científica, Taylor recomenda a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos de máxima produção e mínimo custo.
Nas considerações da administração científica de Taylor, a organização é comparada com uma máquina, que segue um projeto pré-definido. O salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários. A organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado. A qualificação do funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva e monótona. E, finalmente, a administração científica faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares da empresa. Em outras palavras, Taylor focou no trabalho operacional, nas tarefas executadas pelo funcionário, em um aspecto específico da organização. Sendo assim, Taylor tinha uma visão da organização de baixo para cima, pois para ele, se os funcionários trabalhassem bem e atingissem os objetivos, a organização seria beneficiada. Em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a Bíblia dos Organizadores do Trabalho. Seu título era Princípios de Administração Científica, que tornou-se um best-seller no mundo inteiro. As propostas básicas de Taylor podiam ser resumidas pela sigla PPECR: Planejamento, Padronização, Especialização, Controle e Remuneração. Esse padrão trouxe consequências sociais e culturais na sua aplicação, pois representavam a total alienação das equipes de trabalho e da solidariedade grupal, fortes e vivazes no tempo da produção artesanal. Apesar das decorrências negativas para a massa trabalhadora que as propostas de Taylor acarretaram, não se pode deixar de admitir que elas representam um enorme avanço para o processo de produção em massa. Surgimento da teoria clássica da administração. Em paralelo aos estudos de Taylor, Jules Henry Fayol, ou Fayol para os mais íntimos, engenheiro de Minas, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Infelizmente, o atraso, devido à demora na publicação de seus estudos nos Estados Unidos, prejudicou na difusão generalizada das ideias de Fayol e fez com que grandes contribuintes do movimento desconhecessem seus princípios. As 5 funções fundamentais da gerência administrativa de Fayol podiam ser resumidas pelas siglas PCOCC: planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar, tão conhecido e exaustivamente estudado nas escolas da administração. Se está gostando desse vídeo, se ele de alguma maneira está te ajudando, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que seja notificado dos novos vídeos, compartilhe com seus amigos, não deixe de comentar aí embaixo, pois o seu feedback é muito importante para nossas futuras melhorias. E, continuando, essa teoria de Fayol considera a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores, que, semelhante à administração científica, desenvolviam princípios que buscavam explorar os trabalhadores. Fazendo uma analogia entre administração científica e administração clássica, conclui-se que, enquanto Taylor estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava a mesma privilegiando as tarefas da organização. Portanto, Fayol defendia a visão de cima para baixo, ou seja, a organização precisa estar bem estruturada, com bom comando, para que todo o resto funcione bem, inclusive os operários. Daí a conclusão que sua teoria tem ênfase na estrutura. Escolas das relações humanas. No período de evolução da história da administração, não podemos esquecer a valiosa contribuição de Elton George Miles, psicólogo e criador da teoria das relações humanas, que fora desenvolvida em meados de 1940 nos Estados Unidos e, mais recentemente, com novas ideias e estudos, passou a ser conhecida pelo nome de Teoria do Comportamento Organizacional. Essa teoria, basicamente, foi um movimento de reação e de oposição à teoria clássica da administração, com ênfase centrada nas pessoas. Teve origem a necessidade de humanizar e democratizar a administração, uma vez que com as outras teorias a conclusão que se chegava era que, a grosso modo, os operários não teriam a capacidade de pensar e tomar decisões. Portanto, Miles aproveitou-se do desenvolvimento das chamadas ciências humanas, psicologia e sociologia, unindo as ideias da filosofia pragmática de John
Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, e as conclusões da experiência de Hawthorne, já bastante estudado e discutido nas escolas de administração, para dar peso à sua teoria. A partir de 1950 foi desenvolvida a teoria estruturalista, preocupada em integrar todas as teorias das diferentes escolas já citadas. Teve início com a teoria das organizações de Max Weber, que se baseia na racionalidade, ou seja, na adequação dos meios aos objetivos, ou seus fins, para que se obtenha o máximo de eficiência e eficácia. Convém também citar a teoria dos sistemas, desenvolvida a partir de 1970 e que passou a abordar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente que o envolve, e a teoria da contingência, desenvolvida no final da década de 1970, pois para essa teoria a empresa e sua administração são variáveis dependentes do que ocorre no ambiente externo, isso é, à medida que o meio ambiente muda, também ocorrem mudanças na empresa e na sua administração como consequência. Assim sendo, os princípios fundamentais das teorias de Taylor, Fayol, Mill e Weber foram e serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da administração. A administração de hoje, atualmente estamos vivendo um novo ponto na história, um ponto em que se caracteriza no desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração, como ciência e profissão. E agora temos a tecnologia que, em conjunto com os cientistas, pesquisadores, professores e seus mecanismos de estudo e trabalho, vem provando que administrar é necessário, proveitoso e indispensável em qualquer área, contexto ou situação na vida das pessoas, empresas e entidades. Agradeço aqui a sua atenção, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal, e deixe também um feedback aí nos comentários para que nós possamos melhorar os nossos vídeos futuros, inclusive sugestões de conteúdo. Não se esqueça, conhecimento ninguém tira de você, então guarde o que aprendeu aqui hoje em sua bagagem e vamos trilhar juntos essa estrada, pois tem muito conteúdo por vir. Um grande abraço!